Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro muito especial, Baixe o Esplendor. Olha esta capa, a gente já vai falar sobre ela. Esse aqui é o livro, o lançamento do Marçal Aquino, editora Companhia das Letras, e eu estava extremamente curiosa para ler este livro. E eu vou te explicar por quê. Porque o livro que eu li anterior do Marçal, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, entrou para um dos meus favoritos da vida. Adorei, adorei. E por conta disso, eu queria muito ler esse livro. Eu sei que, sempre falo isso, quando a gente tem altas expectativas, é muito complicado ler um livro, e quando o autor escreve um livro sensacional, como foi Eu Receberia as Piores Notícias, eu acho que é um compromisso imenso construir, né, outro livro, escrever outro livro tão bom quanto. Então, o que eu posso te dizer? Eu gostei muito de Baixo Esplendor, eu acho que assim, ele tem uma pegada parecida no sentido de também ser um pouco desse romance policial, mas com alguns ingredientes policiais, mas ele é diferente. Eu gostei bastante. Eu Receberia as Piores Notícias, ainda é o meu favorito, porque acho que foi o meu primeiro impacto, mas eu gostei bastante. Eu acho que a escrita do Marçal é muito boa, muito boa. Ele também foi o roteirista, né, jornalista, então assim, é um cara que tem uma afinidade com a câmera, então você lê o livro dele imaginando um filme, né? E eu imagino que esse livro também vá virar um filme, assim como aconteceu com Eu Receberia as Piores Notícias. Nós lemos esse livro no nosso Clube da Leitura em parceria com a Companhia das Letras, e acabou de acontecer a discussão, foi uma discussão ótima. Foi um livro, assim, que, de uma forma geral, os leitores gostaram bastante. Com algumas restrições, dependendo, porque acho que a leitura é sempre muito subjetiva, mas foi um livro, assim, que trouxe uma discussão muito boa, muito interessante. Por quê? Porque o Marçal, ele constrói uma história que ela aproxima os mocinhos e os bandidos, né? É difícil você definir quem é quem. Nós temos aqui um cara, um policial, que ele adota o nome de Miguel, que é o nome que não é o nome real dele. A gente não sabe qual é o nome dele. Eu acho que isso é bem simbólico, ninguém fica sabendo. Pelo menos o leitor não sabe, né? E ele se infiltra numa quadrilha que é chefiada pelo Ingo, e ele precisa desmascarar essa quadrilha, né? Então ele trabalha para a polícia. Só que ele se apaixona por Nádia, que é a irmã do Ingo, uma mulher assim muito sensual, mas ao mesmo tempo uma moça assim com uma certa ingenuidade, e assim a atração, o amor assim explode entre eles, né? Então nós vamos acompanhar esse dilema do Miguel entre trabalhar focado, né, no seu disfarce, e ter que entregar o irmão da mulher que ele ama. Então essa discussão foi super interessante. Gostei bastante, gostei muito dos personagens, mesmo o Ingo, os personagens assim, que seriam os bandidos, eles cativam a gente, né? Mostra uma polícia com falhas, né? A disputa pelo poder, achei bem interessante. Adorei que o livro é ambientado na década de 70, então embora na década de 70 eu fosse muito pequena, foi uma década que eu vivenciei muito com os meus pais, com os meus avós. Então, por exemplo, ele conta que eles assistiam Almoço com as Estrelas, e era um programa que eu assistia junto com a minha avó. Ele falava do Opala, né, do carro do Opala que a quadrilha tinha. Meu pai tinha um Opala, e na época o Opala era uau, era um carro assim super da moda, né? Miguel tinha um Fusca, eu aprendi a dirigir no Fusca, tive um Fusca branco. Então, assim, esse livro me desperta muitas memórias afetivas. É um livro que não ele é um romance também, mas ele é um romance, assim, mais seco.
Ele é um romance sensual, mas ele é um romance assim onde os afetos eles são um pouco confusos. Ele mostra alguns extremos, né, que a pessoa pode chegar. Tem umas passagens assim que são bem chocantes. Tem uma cachorrinha fofa que é a Bibi, que eu fiquei torcendo muito para que não acontecesse nada de mal com ela. Passam algumas coisas assim, ele passa de uma forma mais sutil sobre a questão da ditadura, sobre o fato do pai do personagem, que era um delegado, ter um fim trágico por conta de, enfim, ele acabou desbaratando aí um assalto, me levou a pior. Então, assim, é um livro cheio de referências, é um livro, assim, que tem uma pegada rápida, uma cena corta para outra, meio como um roteiro mesmo de cinema. E uma coisa que eu gosto muito da escrita do Marçal é que ele vai entregando para você algumas questões, né? Então, ele te conta antes o que aconteceu, depois ele volta para te explicar. Então, ele não mantém o leitor naquele clímax final. E por falar em final, o final dos livros dele são, eu gosto muito de finais abertos, porque permite que o leitor interprete como ele acha melhor, né, o final do livro, da trama, né? Inclusive algumas leitoras na discussão levantaram algumas questões super interessantes que eu não tinha pensado muito, mas que podem fazer sentido. Mas que a única pessoa que tem a resposta mesmo é o Marçal. Gostei muito do livro, muito. Acho que é uma escrita assim muito interessante, muito crua, mas que me encanta bastante. Foi uma experiência muito forte ler Baixo Esplendor. E essa aqui é a minha dica de hoje. Quero saber. E olha essa capa, gente. Pelo que nós pudemos apurar, essa capa é de um artista chamado Marcelo Tolentino, e ele fez esse trabalho de acrílico sobre papel, que é uma técnica, pelo que eu pude, que me contaram, uma técnica bem diferente. Essa capa linda, linda, ela passa um pouco dessa coisa da sensualidade, mas também da solidão, né? Eu acho que assim, o nosso personagem era um personagem muito solitário, apesar desse envolvimento todo com a Nádia. Então, esse aqui é a minha dica de hoje. Baixo Esplendor. Não espere um livro fofo, um livro assim gostosinho de ler. É tiro e porrada, mas eu gostei bastante. E aí, ficou curioso? Quer ler? Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, que isso sempre me ajuda. Se inscreva no canal, ativa o sininho e fique aqui, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com você. Um beijo e até a próxima!